Salve pessoal! Se curtem esse tipo de vídeo, se inscrevam para mais vídeos assim. Meu marido idiota se recusou a cuidar de nossa filha de 4 anos e afirmou que ela estava vomitando para chamar a atenção. Então, da próxima vez que ele ficou doente, devolvi o favor. Meu marido nunca foi a pessoa mais brilhante. Eu sei que parece ruim falar assim do meu próprio marido, mas ele já fez coisas como afirmar que depressão e ansiedade não existem, acreditar que alergias são falsas e a principal dificuldade dele é entender a ideia de as pessoas não se sentirem bem. Segundo ele, quando era criança, ninguém ficava doente, e pegar um resfriado é propaganda. Para deixar claro, não é que ele não acredite que gripe ou resfriado sejam reais. Ele acredita mais que, ao pegar um resfriado, você deve seguir a vida como se não o tivesse, em vez de descansar na cama ou tomar chá. Lembro-me da primeira vez que contei a ele que minha irmã estava doente, foi quando o vírus estava por aí e ela teve um episódio sério. O conselho genuíno dele foi para ela sair e pegar um ar fresco, depois ir à academia e se exercitar para suar a doença. E se isso não funcionar, convença-se de que não está doente. Eu ri, achando que ele estava brincando, mas ele estava completamente sério. Algumas semanas depois, quando ele descobriu que minha irmã não seguiu seu conselho, ficou muito bravo e me disse que eu estava alimentando a narrativa de que os humanos não são seres resilientes, mas sim delicadas margaridas que precisam de chá quente e cobertores quando estão doentes. Ele e eu tivemos nossa filha há 4 anos, e eu realmente acreditava que ele entenderia que os bebês realmente precisam de todo o cuidado do mundo, mas não foi o caso. Lembro-me de que ele a deixava chorar por horas ou não a alimentava às vezes quando eu estava no trabalho para acostumá-la a não comer. A justificativa dele era que isso aumenta a tolerância dela para sobreviver sem comida e, portanto, torna o corpo dela mais forte a longo prazo. Tivemos grandes discussões sobre isso, e as coisas só melhoraram quando ameacei sair e até mesmo acionei a justiça por negligência parental. Ele ficou um pouco melhor em entender que nossa filha realmente precisa de comida e roupas quentes e começou a cuidar dela, mas uma coisa que ele ainda nunca conseguiu entender é quando nossa filha fica doente. Tivemos uma grande discussão sobre as vacinas dela na época. Hoje em dia, nossa filha está um pouco mais crescida e pode comer alimentos mais adultos à medida que o tempo passa. Bem, cerca de uma semana atrás, minha filha teve McDonald's pela primeira vez. Ela comeu alguns nuggets de frango e gostou muito. No entanto, no dia seguinte, ela começou a se sentir muito mal e veio até nós no meio da noite dizendo que estava vomitando. Ambos acordamos, e ele me disse para ir ajudá-la. Eu fiz e fiquei com ela até ela voltar a dormir. Voltei para a cama e acordei meu marido para conversar sobre isso, e a resposta dele me deixou perplexa. Ele me perguntou se eu estava realmente caindo na manipulação dela. Perguntei o que ele queria dizer, e ele disse que é óbvio. Nossa filha quer atenção e quer faltar à escola. Ela aprendeu que ficando doente receberá atenção e agora é grande o suficiente para usar coisas assim a seu favor. Ela não está doente, e ela fazendo coisas assim é sua culpa. Lembro-me de ficar completamente incrédula e ir dormir. No dia seguinte, minha filha ainda estava vomitando, então eu liguei para o trabalho para cuidar dela, enquanto meu marido reclamava o tempo todo que ela estava claramente fingindo, mesmo depois de eu literalmente mostrar a ele ela vomitando e o fato de ela estar com febre. Ele ainda não acreditou em mim. Felizmente, minha filha melhorou depois de 2 dias disso. Meu marido reclamou o tempo todo. A questão é que, cerca de 3 semanas depois, algo que eu nunca previ foi que aconteceu. Meu marido teve intoxicação alimentar. Ele ficou de cama e ficou vomitando repetidamente. Lembro-me de ele me pedir para pegar água para ele, e aqui foi onde tive minha doce vingança. Eu disse a ele que estava claramente fingindo para chamar a atenção, provavelmente estava com preguiça de ir trabalhar e queria ficar na cama o dia todo e não estava realmente doente. Então disse a ele para pegar sua própria água. A expressão no rosto do meu marido foi impagável. Isso foi ontem, e ele ainda está doente hoje. Eu entrei hoje de manhã para perguntar se ele terminou de fingir, e ele não parecia nada feliz. Atualização. Agora que ele se recuperou, o resultado foi glorioso. Ele ficou realmente bravo comigo. Nossa filha estava na escola, e ambos tínhamos folga no dia em que ele começou a se sentir melhor. Ele desceu para me perguntar o que diabos estava acontecendo. Perguntei o que ele queria dizer, e ele perguntou por que não cuidei dele quando ele estava doente. Disse a ele que tinha começado a acreditar no que ele fazia, que quando você fica doente, na verdade não está doente, tudo está na sua mente. Disse a ele que assim como nossa filha, ele finge estar doente para chamar a atenção. Vi ele ficar seriamente bravo com isso. Não podia culpá-lo, se toda uma vida de minha própria estupidez voltasse para me incomodar, eu também ficaria com raiva. Ele acabou dizendo que era diferente, já que eu era mulher e era dever da mulher cuidar do marido ou da criança doente. Foi aí que percebi do que se tratava tudo isso. Ele era, na verdade, um misógino que acreditava que o ônus do cuidado deveria recair sobre a mulher. Perguntei se ele achava que era bom demais para cuidar de nossa filha doente, e ele disse que não era que achava ser bom demais para isso, ele apenas sabia que não era sua responsabilidade. Quando ele disse isso, soube que esse casamento acabou. Não podia me permitir ficar presa em um casamento assim e pedi o divórcio. Ele ficou atônito por um momento antes de recuar e pedir para conversarmos sobre isso. Disse a ele que não havia chance e que eu queria o divórcio.
Passamos as últimas semanas coparentando como colegas de quarto, dormindo em quartos diferentes, mas a cada dia eu vejo tentando me reconquistar, seja sendo um parceiro amoroso ou um pai que cuida muito bem de nossa filha. Agora não consigo dizer se ele está me manipulando para voltar ao seu antigo comportamento ou se está realmente mudando para salvar nosso casamento.